Código Penal. Smetak. O Código Penal, o sistema prisional que não ressocializa, a prisão é vista como um castigo, né? Em vez de um instrumento de ressocialização. Então, muitas vezes a pessoa sai de lá, não sai regenerada, volta também a cometer as mesmas coisas. É um problema muito mais complicado do que a gente imagina para conseguir resolver. Vamos chamar aqui de novo Maíra Portela. Vou voltar direto ao vivo até o Hospital Geral do Estado. Ela está lá ao vivo para trazer informação desse homem que ficou gravemente ferido depois de ser atropelado por um ônibus. Na Graça, ele estava com o braço pro lado de fora. Maíra, é com você. Não é mais esse assunto não, a gente troca aqui na agilidade. É informação da BR? Pronto, vou falar aqui a atualização agora daquele acidente na BR que a gente começou a acompanhar no Bahia no Ar logo cedo. Acompanhamos em primeira mão o resgate dessa vítima que ficou embaixo do ônibus, um trabalho muito delicado de resgate. E a gente ainda não sabe, Maíra, se era um motociclista ou se era um pedestre que estava atravessando na BR-324, mas o problema é, ele foi socorrido num estado grave e agora você conta pra gente. Olha, Smetak, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, este homem ele foi trazido aqui para o Hospital Geral do Estado, mas a Secretaria não informa o estado de saúde, então a gente não sabe como está essa vítima, como está esse paciente, o que é que foi necessário ser feito, né, quando ele chegou até aqui ao hospital. A informação que a gente tem é que era um motociclista que se envolveu numa colisão aí com este ônibus. A Record TV Itapuã mostrou tudo ao vivo aí com as imagens do helicóptero que a gente acompanha agora, do momento do resgate. Esta vítima ficou embaixo do ônibus. Foi preciso fazer um trabalho muito delicado de resgate, um resgate que demorou um pouco, né, por conta aí da gravidade. Ele embaixo do ônibus reuniu também muitos curiosos, se formou um grande engarrafamento na BR-324, esse acidente aconteceu ali na altura mais ou menos da Brasil Gás, uma pista apenas ficou liberada para os veículos, a outra precisou ser interditada para que os socorristas, né, fizessem o trabalho, tanto o resgate, quanto os bombeiros, quanto o SAMU e também a Polícia Rodoviária Federal que foi até o local para dar todo o suporte, inclusive desviar o trânsito e também fazer o isolamento, né, dos curiosos. Muitos motociclistas pararam, né, para ver se precisava prestar alguma ajuda, se conseguia auxiliar de alguma forma e para ver também a movimentação. A gente sabe que quando tem acidente com motociclista, né, os motociclistas param também em solidariedade para ver se podem ajudar de alguma forma. Então a gente viu que se formou também um número muito grande também de curiosos, né, pessoas que moram ali nas margens, né, da BR-324 que pararam também para ver esse acidente, também todo esse trabalho de resgate que foi feito, como a gente pode ver aí nas imagens, um trabalho delicado que precisou de muita atenção aí dos bombeiros, dos socorristas, para conseguir fazer essa retirada, levantar esse veículo, para então conseguir fazer a retirada da vítima e encaminhá-la até o hospital. Como eu disse, a Secretaria Municipal de Saúde informou que ele está internado aqui no Hospital Geral do Estado, mas não deu detalhes, Smetak, do estado de saúde, do que foi que aconteceu, da gravidade. A gente sabe que foi um acidente grave, mas não sabe o que é que afetou, o que é que foi necessário ser feito, se ele passou por cirurgia ou não. Mas estamos aqui em busca de informações e a qualquer momento a gente volta novamente com mais informações, mais detalhes sobre essa vítima e as outras que estão internadas aqui no Hospital Geral do Estado. É com você. Eu quero seguir com imagens desse acidente que viemos acompanhando desde cedo. Foi causado um congestionamento de mais de 8 quilômetros de extensão. O acidente foi na altura da Brasil Gás e até depois de Águas Claras ficou tudo parado no sentido Salvador. E foi um acidente que demandou bastante sensibilidade por parte das equipes que prestaram socorro, porque a vítima estava bem embaixo do ônibus. Então eles tentaram colocar a prancha de socorro por um lado, depois fizeram a manobra, tentaram pelo outro lado do veículo. Os curiosos atrapalharam um pouco esse serviço das equipes do SAMU, do Salvar, dos bombeiros também que foram convocados. A concessionária que administra a Via Bahia, que administra a BR-324, também mandou uma ambulância para prestar todo o atendimento. A Polícia Rodoviária Federal fez o isolamento da faixa onde aconteceu o acidente. Todo o trânsito só fluiu por uma dessas faixas e a gente está vendo agora o resultado, né? Ele conseguiu ser resgatado, socorrido, está no Hospital Geral do Estado com essas informações atualizadas de Maíra Portela. E vão ser enterrados hoje os corpos de Igor e Júnior. Os dois foram encontrados mortos ontem dentro da casa em que moravam, no Vale do Canela. Pouco antes da liberação do corpo de Igor Santos, o pai do rapaz conversou com nossa equipe. Foi ele que encontrou os corpos do filho e do companheiro dele, Ejanvaldo Júnior Souza, dentro da casa onde os jovens moravam, no Vale do Canela. As pessoas estavam ligando para ele, ninguém estava conseguindo falar. O pessoal de faculdade me ligou, então se eu tinha a notícia dele, eu disse que não tinha.
Então eu tive de ir lá na casa dele para ver o que estava acontecendo. Cheguei, falei com o rapaz lá, o dono da casa, ele me emprestou uma escada, subi na janela para ver o que estava acontecendo. Quando eu entrei na casa, eu vi meu filho lá no chão e o parceiro dele na cama. Os corpos foram encontrados na terça-feira à tarde. De acordo com as primeiras investigações, as mortes podem ter ocorrido no fim de semana. O mau cheiro vindo do imóvel chamou a atenção de vizinhos. A hipótese inicial é de que um dos jovens envenenou o companheiro e em seguida se matou. O imóvel não tem vestígio de arrombamento e tem vários pertences na casa, não foi nada subtraído. Então, por isso que nós estamos nessa linha. Claro que vamos investigar todas as possibilidades, mas, em princípio, um crime de natureza passional. Igor era professor de Libras, a língua brasileira de sinais, e Júnior editava vídeos para surdos. O casal vivia há poucos meses neste imóvel alugado na Travessa 13 de Maio. Disseram que eles tinham um entendimento, mas eu não estava sabendo disso. Isso já foi pessoas que me falaram, mas dali mesmo onde eles moram, mas eu mesmo não sabia. O corpo de Júnior foi liberado aqui no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues no fim da manhã. O sepultamento será às 4 da tarde em Candeias, município da região metropolitana de Salvador, onde mora a família do rapaz. Eu já quero chamar Fagner Coelho, ele já trouxe informações sobre aquele acidente na Graça agora há pouco. E agora ele vai atualizar esse caso ainda cercado de muito mistério. Fagner, quais são as informações que você traz pra gente, hein? Jéssica, agora a gente está falando ao vivo do cemitério do Campo Santo, na Federação, onde logo mais às 2 da tarde será sepultado o corpo de Igor Santos. Ele e o companheiro foram encontrados mortos na casa onde viviam há pouco mais de 3 meses, ali naquela área do Vale do Canela. E o que a gente percebe é que ainda é uma situação cercada de mistérios. Isso porque o delegado ontem contou à nossa equipe que havia suspeita de um crime passional. Mas eu conversei com familiares dos dois e que disseram que eram duas pessoas muito tranquilas, muito queridas, inclusive, pela comunidade de Libras. O Igor era instrutor de Libras, Júnior costumava editar esses vídeos. Então, duas pessoas muito queridas, principalmente por essa comunidade, gente que se dedicava mesmo a ajudar ao próximo. O Igor mesmo aprendeu ainda na infância e passou a se dedicar a Libras, a língua brasileira de sinais. Então, tinha um histórico muito bonito, tanto ele como também o próprio Júnior, o Júnior Souza. Então, os dois foram encontrados mortos nessa circunstância horrível que abalou todos os familiares, como também os próprios moradores. Eles ainda eram novos ali naquela área do Vale do Canela. Então, daqui a pouco, às 2 da tarde, será sepultado o corpo do Igor, aqui no cemitério do Campo Santo, na Federação. Logo mais, às 4 da tarde, será o corpo do Júnior Souza, que a família dele era de Candeias. Então, ele nasceu lá. Eu conversei com o irmão dele e disse que, por isso, esse sepultamento vai ocorrer lá. E foi justamente o irmão do Júnior, que preferiu não gravar entrevista, que contou que achou tudo muito estranho, tudo que tem sido levantado inicialmente sobre o que pode ter acontecido com esse casal homoafetivo. E a gente está aqui agora acompanhando nessa expectativa, havendo esse começo do velório, porque logo mais o sepultamento será às 2 da tarde, e dá para perceber que já tem um número considerável de pessoas aqui nessa expectativa para o sepultamento do Igor. As pessoas de fato estão muito abaladas. O velório está acontecendo já na sala 6, a capela 6, aqui do cemitério do Campo Santo. E o que a gente percebe é que são pessoas surpresas e que de fato ainda não acreditam no que aconteceu e querem respostas. Tudo isso vai ser investigado, são os levantamentos iniciais. O delegado falou de um crime passional, mas os próprios amigos e familiares ainda acham isso muito remoto, pessoas muito queridas. E a gente nessa expectativa aqui de conversar com mais pessoas, inclusive justamente por eles fazerem parte dessa comunidade de Libras, existem aqui muitos surdos nesse momento, nessa expectativa pelo sepultamento. Então a gente ainda tem essa até dificuldade de se comunicar com todas as pessoas que estão aqui agora nessa expectativa pelo sepultamento desse rapaz, o Igor, né, que já convivia há mais de 1 ano, tinha um relacionamento homoafetivo com o Júnior Souza. E aí é uma perda para a comunidade de Libras, né, que precisa já de tantos profissionais habilitados para poder democratizar o acesso dessas pessoas que são surdas. E aí 2 pessoas acabam perdendo a vida dessa forma. E se questiona o que é que de fato aconteceu
né, nesse fim de semana, lá no imóvel onde eles moravam, na Travessa 13 de Maio. Ainda há muito mistério em torno disso tudo e a suspeita é de que tenha ocorrido ainda no fim de semana. Mas os corpos só foram encontrados ontem, no começo da tarde, na verdade no fim da manhã. O próprio pai conversou com nossa equipe, o pai do Igor, e contou que os amigos começaram a estranhar essa ausência, esse sumiço desse rapaz. E aí comunicaram ao pai do Igor que foi até a casa dele, então se descobriu o pior, que tanto o Igor, e aqui a gente vê um dos familiares aqui saindo agora da capela, e é esse o clima aqui nesse começo do velório, de fato, desse jovem, o Igor, né? Morreu com 20 anos, segundo os próprios familiares dele. Vou tentar me aproximar aqui de mais pessoas, lembrando que nem todos podem, de fato, se comunicar, verbalizar. São muitas pessoas que fazem parte da comunidade de Libras, e daqui a pouco o corpo de Igor será sepultado e às 4 da tarde em Candeias, porque nasceu lá, a família toda de lá, será a vez do corpo do Júnior Souza. A gente vê aqui até uma pessoa conversando, uma das poucas pessoas que a gente consegue até para tentar verbalizar, acompanhar a conversa aqui que o nosso colega está tendo. Ele chegou aqui primeiro, está conversando, e a gente pede a licença para conversar também contigo. Boa tarde. Apesar de tudo, queria que a senhora explicasse para a gente um pouco sobre quem eram esses rapazes, que a gente está começando a conhecer um pouco da história deles agora. Eu só conhecia Igor, ele foi meu professor de Libras, foi a primeira pessoa que me ensinou Libras. O contato com ele é aproximadamente 1 ano e meio que eu conhecia. Ele era uma pessoa muito alegre, muito dinâmica, trabalhador, estudioso, uma pessoa muito correta, era religioso também. Então era uma pessoa assim que motivava muita gente, que dava sempre muita força, sempre um incentivo para que a gente não desistisse, para que a gente continuasse a estudar, que a gente era capaz, que a gente conseguia e que seríamos excelentes profissionais no futuro. Era uma pessoa muito alegre, muito. E as pessoas começaram a questionar inicialmente a ausência do Igor, porque ele era uma pessoa que não costumava faltar às atividades dele, ao trabalho. Não, ele era muito correto, muito responsável. Ele não faltava. Se ele tivesse alguma necessidade maior, ele com certeza avisaria. Ele era muito responsável. Na sua opinião, o que é que você acredita que possa ter ocorrido? Eu não sei. Eu, sinceramente, não sei o que foi que ocorreu. Eu vi alguma coisa que saiu na televisão, mas não sei. A gente está assim, foi uma surpresa. A gente não acredita até agora que aconteceu isso comigo. Aqui a gente vê do lado de cá, vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar, existe toda, né? Olha, o pai ali, inclusive, do Igor, ele está entrando agora ali na sala 6, onde está sendo velado o corpo do Igor. A gente conversou mais cedo com ele. E a gente vê que é uma comunidade grande aqui de Libras, né? Muitas pessoas aqui, sim. Nem todo mundo, a gente sabe, não vai verbalizar agora, mas a gente vê o quanto esse rapaz era querido, porque vai ser às 2 da tarde e agora já está começando a encher aqui a área do cemitério. Ele era participante ativo da comunidade surda. Ele participava de congressos, palestras. Todos os eventos que envolviam a comunidade surda, ele estava sempre presente. É uma perda significativa para uma comunidade que já precisa de profissionais para tentar democratizar, né, o acesso a Libras. Sim, com certeza. Você pode até entrevistar algum surdo, tem intérpretes aqui de Libras no momento que pode fazer. Sim, a gente pode voltar a qualquer momento. Muito obrigado. E a gente continua aqui direto do cemitério do Campo Santo, na Federação, acompanhando esse velório. O clima, de fato, é de muita comoção. Smetak. Você, Fagner, mesmo sendo um clima muito difícil, ele tem um jeito de chegar, tem a sensibilidade, a forma de abordar as pessoas. Isso demonstra a sensibilidade, né, do nosso jornalismo de respeitar um momento tão difícil assim. Foi um crime passional. Os vizinhos disseram que na semana passada houve uma briga entre os dois, ou uma terceira ou mais pessoas entraram nessa casa para fazer uma crueldade dessa. Claro que a polícia está investigando tudo, a gente vai seguir nesse assunto ainda hoje aqui no Balanço Geral. Eu só quero chamar aqui Marcelo Castro ao vivo, que ele está com amigos e parentes de uma mulher que protestam neste momento na Avenida Suburbana. Marcelo, essa mulher está desaparecida? Conta aí as informações pra gente. Exatamente, Smetak, voltamos a falar ao vivo, estamos aqui na Suburbana, sentido Periperi. Elizabeth Santana Queiroz, de 59 anos, foi vista pela
última vez no dia 30 de maio, aqui no bairro de Periperi. Nós estamos acompanhando essa manifestação de amigos e familiares dessa senhora que está desaparecida há pelo menos 14 dias. Aqui são os filhos, as filhas de Dona Elizabeth. Gente, o que aconteceu? A informação de que ela é muito conhecida aqui em Periperi, ela tem um bar-restaurante aqui no bairro. A informação de que ela foi vista com um namorado no último dia 30 de maio. A partir daí não deu mais notícia. Boa tarde. Boa tarde. Minha mãe, ela tem um bar aqui no Beco da Baiuca, atrás do posto de gasolina. E no último dia 30, a gente não soube mais. Ela estava lá com o namorado e mais 2 pessoas. E foi o último dia que a gente teve notícia de nossa mãe. Daí então ela desapareceu. Nós já fomos na DPP e eles investigaram algumas pessoas, mas a gente está sem resposta. A gente não sabe se esse namorado de minha mãe, ele sumiu depois de 2 dias. Não tem contato, não tem nenhum tipo de... Ele ficou 2 dias com a gente e depois simplesmente ele desapareceu. Então nós estamos aqui cobrando uma resposta, porque nós já fomos de aqui vários lugares, Federação, Simões Filho, Camaçari, todas as cidades colocando cartazes e procurando a nossa mãe. E até agora nós não temos nenhuma resposta. Só para a gente entender, vocês foram até o Departamento de Homicídios, Delegacia de Procurados, fizeram o registro, mas até o momento nenhuma informação de sua mãe, minha amiga, não é isso? Nada, de telefone desligado há pelo menos 14 dias. 14 dias, nada, nenhuma informação. Minha mãe, a delegacia, até o momento, não passou nenhuma informação pra gente. Nós estamos procurando uma agulha no palheiro. Não é possível que esse caso vai ficar impune, porque até um animal que se perde, que a gente coloca, a gente encontra. Então, por favor, nos ajudem, que é 15 dias de puro sofrimento da família. Nós estamos acompanhando de perto essa manifestação, começou lá no bairro de Lobato, vocês vieram passando aqui pela Suburbana, sentido Periperi, né? A faixa da direita está interditada, as pessoas estão circulando aqui, bem devagar, sentido Periperi, sentido delegacia. Cláudia, você é filha de Elizabeth, está acompanhando o sofrimento, são 14 dias sem nenhum tipo de notícia. Boa tarde. Na realidade, hoje se faz 15 dias minha mãe desaparecida. Ela desapareceu na última quinta-feira à noite, depois que ela fechou o estabelecimento dela. E daí em diante, nenhum de nós mais temos contato com a nossa mãe. Ela não mostrava nenhum tipo de surto, nenhum tipo de doenças mentais. Ela é uma pessoa muito lúcida, muito amiga de todo mundo. E assim, eu fui dar a queixa inicial. Fui até a Record também, pedi esse socorro e hoje estamos pedindo aqui de novo. Chegando lá, prestamos esse depoimento e daí em diante não vemos mais ninguém vir nos ajudar, dar uma resposta positiva. O que vocês pedem, licença, o que vocês pedem também é esse apoio da Polícia Civil, do Departamento de Homicídios, Delegacia de Procurados. Smetak, você tem uma pergunta, lembrando que ela foi vista com um namorado no último dia 30. A informação de que esse rapaz também fugiu, né? Ninguém tem notícia desse rapaz que foi visto com Elizabeth Santana Queiroz. Você tem uma pergunta, Smetak? Exatamente, Marcelo Castro. Aproveitar aí as filhas da Elizabeth, porque a gente sempre noticia aqui mulheres que desapareceram, que seus ex-companheiros são os grandes envolvidos. E é muito estranho que esse namorado da Elizabeth tenha desaparecido depois que ela também desapareceu. Ele sumiu do mapa. Os parentes sabem o endereço dele, sabem do histórico do relacionamento. Era um relacionamento que já era conturbado. O que é que as filhas sabem a respeito disso? O nome dele, se já bateram na porta dele. Porque ele é o principal suspeito, né? Exatamente, Smetak. Eles estão juntos há pelo menos 7 meses, namorando há 7 meses. A pergunta de Smetak a vocês: onde esse rapaz mora? Já bateram na porta da casa dele? Vocês tiveram algum tipo de informação a respeito da família desse rapaz? Quem é esse rapaz? Infelizmente, não sabemos nada dessa pessoa. Tem foto dele? Tem uma foto dele. A gente não sabe de onde ele veio, quem ele é
como é o nome dele verdadeiro, se chama por Evandro, mas não sabemos se é. Perguntamos algumas vezes, tentamos reunir a família para poder saber de nossa mãe também a procedência, porque ela deu uma guarita a ele numa garagem. E aí, daí em diante, ele começou a fazer alguns serviços pela própria rua. De antemão ele era sucateiro, depois ele passou a vender frutas na rua e a procedência dele era essa. Ele chegava à noite, botava as coisas dentro dessa garagem e daqui a pouco minha mãe começou a se envolver com ele. Como filhos, procuramos saber dela, mas ela desconversou porque talvez não quisesse que a gente se envolvesse tanto, mas a gente estava de olho. Mas infelizmente, depois que a gente prestamos a queixa, ele sumiu. Suspeito, né? É suspeito, claro que a polícia vai investigar. Trabalho do Departamento de Homicídios, Delegacia de Procurados, que fica no bairro da Pituba. Então, Smetak, o protesto, a manifestação continua sentido Periperi. Trânsito segue engarrafado, a Transalvador acabou de chegar para tentar liberar aqui a pista da esquerda. Mas a nossa equipe segue acompanhando essa manifestação. Eu volto com você. Perfeito, Marcelo Castro, a família da Elizabeth, que veio até o Pátio do Povo, a Record TV Itapuã abriu espaço, estamos abrindo novamente, porque a gente acredita que esse é o nosso papel social, que através da foto dela a gente vai conseguir uma resposta para tranquilizar essa família. Marcelo Castro já vai correr para uma outra diligência, enquanto isso eu vou seguindo aqui com reportagem para falar dos animais assistidos em um abrigo do subúrbio aqui de Salvador. São mais de 300 animais e aí esse abrigo apresenta vários problemas estruturais e está difícil dar continuidade a esse trabalho. Vamos ver. Quando o sol aparece é que é possível ver os estragos. Os telhados não aguentam mais a força da água. As paredes estão muito rachadas. Este seria um espaço para acolher os animais que chegam no abrigo e estão em fase de observação. Essa parte aqui que a gente chama de pátio 1, onde está guardada a quarentena, onde fica a quarentena, ela tem uma razão, digamos assim, ela tem uma questão que piora, porque é onde acontece a entrada dos animais para, digamos assim, para que esses animais recebam os cuidados devidos. Então isso faz piorar a situação. O terreno onde funciona a sede da Associação Brasileira Protetora dos Animais tem 1.000 metros quadrados e precisa com urgência de uma reforma. Nós temos aqui vários canis que estão desabando, nós temos aqui espaços que são inapropriados para a manutenção, né? Tanto para que fique tanto animais como pessoas, né? Então, assim, espaços que a gente mantém, inclusive, isolados de funcionários e de animais, porque nós não podemos utilizá-lo para nada. O risco de desabamento é muito alto. A sala, que tem sido improvisada para a quarentena, não tem espaço para acolher todos os animais. Já o ambulatório não tem a estrutura ideal para atender a demanda. O que a gente mais encontra aqui, né, é a presença de fungos nos animais. Eles ficam em ambientes confinados, ambientes restritos, assim, falando de problema principal de saúde, né? A gente tem muita presença de fungo, né? São os dermatófitos, são até doenças consideradas zoonóticas que passam para o ser humano. O abrigo cuida de 300 animais entre cães e gatos. A maioria foi abandonada bem aqui na porta do abrigo e muitos apresentavam sinais de maus tratos. Como 70% dos animais que vivem aqui são idosos, a adoção se torna mais difícil. E esse espaço aqui tem se tornado pequeno para atender a tantos bichos. Para manter todo o abrigo, são gastos por mês R$ 45 mil. O valor é arrecadado por meio de doações. Todos os meses nós fechamos no vermelho, entendeu? A diretoria todos os meses tem que enfiar a mão no próprio bolso para poder pagar contas de cirurgias, de clínicas, de laboratórios, de farmácias, porque nós não podemos deixar que o material, que as coisas básicas faltem para os animais. A reforma do abrigo é algo urgente. Neste fim de semana vai haver um forró para arrecadar verbas. Pelo menos para que na chuva os animais não fiquem sem os canis. No domingo, né, nós realizaremos a nossa famosa feira, que acontece na Praça Ana Lúcia Magalhães, mas vamos realizar também um forró, né, com comidas típicas, um sanfoneiro, para poder alegrar o pessoal. E nós também estamos prontos lá a receber doações, doação de ração, né? Doação de material de limpeza, que é uma coisa que nós precisamos
muito, apesar das precariedades que nós temos aqui, de toda a precariedade, você pode ter observado que não existe aqui um mau cheiro, não existe aqui a putrefação, a sujeira, entende? Porque nós primamos por isso. Higiene é algo que para a gente é fundamental. E é um sacrifício muito grande manter um trabalho grandioso como esse daí. Se você não tem capacidade, não tem possibilidade de adotar um bichinho, se você não é de festa, não tem como ir para essa festa solidária, né, para arrecadar doações e tudo mais, tem o telefone do abrigo, o número é 99690-8371, 99690-8371, para você mandar uma mensagem, ver de que forma você pode ajudar, porque esses bichinhos precisam de remédio para ouvido, remédio de verme, remédio para carrapato, que é caro demais, precisa de ração, produto de limpeza para limpar essas baias onde eles ficam. Não é fácil não, é um trabalho muito grandioso. E ai dos nossos animais se não fossem esses voluntários. Tem o trabalho desse abrigo que a gente está vendo na reportagem, tem também o abrigo Animais Amigos aqui em Salvador, que faz um trabalho seríssimo. Gilce, que está à frente desse trabalho, conheci pessoalmente, trabalho sério também. Mas infelizmente é muito difícil manter, porque nem todo mundo está disposto a ajudar. E a gente vê, né, João Calil, tanto vereador levantando bandeira de animais, deputados, e cadê um abrigo público? Não tem na nossa cidade para receber esses animais. Cadê esses vereadores, essas autoridades que levantam a bandeira dos animais, agindo onde mais precisa? Teve político que se elegeu colocando foto em outdoor ao lado de um cachorro, ao lado de um animal. Tem tantos defensores dos animais por aí, né? Mas que só aparecem quando vem o período eleitoral. Mas aí é um outro assunto que eu quero abordar justamente, é esse fato, nessa belíssima matéria da competente Maíra Portela, como sempre, trazendo matérias importantes aqui para o Balanço Geral e para a programação da Record TV Itapuã. Esses animais, a maioria desses animais, teve um passado de abandono, teve um passado de maus tratos e que, na verdade, depois de serem maltratados, foram jogados na rua. Aí aparece um anjo, aparece o anjo desses animais para acolhê-los, para levá-los para um abrigo, só que de boa vontade, conforme a gente fala, né? O inferno está cheio. Então só boa vontade não é o essencial. Falta muito. Tem que dar assistência para esses animais, é preciso ração, vacina, remédios, todo tipo de cuidado. Então, eles estão fazendo a parte deles, estão acolhendo esses animais em um local onde há uma condição mínima para o conforto desses bichinhos. Mas é preciso também, você, por exemplo, que tem um animal dentro de casa, você pode ajudar. O telefone está aí, 99690-8371. Compra um pacote de ração, compra um remédio, leva, porque é melhor a gente ver ele num abrigo do que vê-lo morrendo no meio da rua. Esbetac. E você sabia que tem bichinho que é resgatado, por exemplo, fêmeas que ficam amarradas, sendo obrigadas a se reproduzirem, e eles resgatam? Você sabia que tem bichinhos que são abusados sexualmente, que são resgatados também, que apanham tanto que o psicológico fica abalado, esses animais ficam acuados, têm dificuldade de se ressocializar, porque animal também socializa. Então esses abrigos fazem esse trabalho que é riquíssimo, trabalhos que resgatam a dignidade dos animais, porque os animais também têm dignidade. Então, se você puder ajudar de qualquer forma, ajude, que você está garantindo o seu pedacinho de terra lá no céu. São agora 12 horas e 51 minutos. Um dia após o elevador despencar do 7º e último andar de um edifício empresarial na Avenida ACM, agentes da SEDUR estiveram no local para fiscalizar o equipamento. O Corpo de Bombeiros também esteve lá hoje mais cedo. E segundo o coordenador da SEDUR, a avaliação deve ser periódica. 5 pessoas ficaram feridas e foram socorridas para hospitais daqui da capital.
O edifício empresarial amanheceu com portas fechadas. O acesso da maioria dos funcionários era feito pela entrada lateral. Do lado de fora era possível ver o aviso de interdição colado no elevador. Os 2 equipamentos do prédio tiveram funcionamento suspenso pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo e foi solicitada a apresentação dos laudos de vistoria em até 3 dias. Nossa equipe se foi direcionada, fizemos por medida de precaução a interdição da outra cabine também, e aí o condomínio foi notificado para apresentar o laudo de manutenção predial de toda a edificação, inclusive do elevador, né? Atestado por um responsável técnico, seja um engenheiro mecânico ou elétrico, pelo equipamento. Pela manhã, fiscais da SEDUR estiveram no edifício. Por lei, a manutenção predial deve ser feita a cada 5 anos, mas nos elevadores a exigência é de um tempo mais curto, a cada 24 meses. O coordenador de fiscalização explica que é essa avaliação periódica que deve constar no laudo. Caso contrário, os responsáveis pelo edifício, síndico ou administrador, podem responder civil e criminalmente pelo ocorrido. A importância da conscientização do síndico, do condomínio, do administrador, em solicitar essas manutenções preventivas, né, para evitar qualquer tipo de acidente, né? Então, fazendo essas manutenções periodicamente, a cada 5 anos, no sentido de identificar toda e qualquer irregularidade encontrada, terá tempo para poder fazer a medida saneadora e assim garantir segurança para todos os condôminos. O acidente foi na tarde desta terça-feira. O elevador despencou do 7º e último andar do empresarial. O resgate só aconteceu no início da noite. Equipes do SAMU, Salvar e Corpo de Bombeiros trabalharam por pelo menos 2 horas no edifício para resgatar as vítimas. 5 pessoas ficaram feridas. A grande dificuldade foi acessar e fazer a remoção com segurança das vítimas, porque houve a questão da acomodação dessas vítimas, uma sobre a outra, e essas vítimas estavam todas traumatizadas. Entre as vítimas estão 4 homens e uma mulher, e é justamente esta mulher que está em estado mais grave. Shirley Gonçalves, de 34 anos, foi trazida aqui para o Hospital Geral do Estado, bastante machucada e com diversas fraturas. Ela teria ficado por debaixo de todas as outras vítimas no momento da queda. Além dela, Danilo Carvalho, de 21 anos, também foi trazido aqui para o HGE com fratura na perna. As outras 3 vítimas foram encaminhadas para hospitais particulares e outras unidades de saúde pública. Apesar do elevador ser um dos meios de transporte de pessoas mais seguro, é importante sempre tomar alguns cuidados para evitar acidentes. Percebeu que começou a parar, executar paragens com frenagem abrupta. O elevador, né, a cabine parou com as portas entreabertas, ou então parou e começou a bater as portas, o pessoal conhece na linguagem popular, né? A bater a porta do elevador, então abre. Nunca acesse o elevador nessas condições. Perceber se tem iluminação, porque em alguns casos também pode a máquina estar desligada, ou então ter algum avaria, não perceber e também cair abruptamente com a máquina. Crianças, adolescentes, pessoas que ocupam uma área residencial, ou então utilizam um equipamento como esse. Muito cuidado, brincadeiras que não podem acontecer de maneira nenhuma. Ficar apertando várias vezes o botão ou chamar vários equipamentos ao mesmo tempo, porque isso a longo prazo pode danificar o equipamento e potencializar ações seguras. Sabe outra orientação também que o Major Ramon Diego passou para a gente mais cedo no Baianoar? Caso você não tenha acompanhado, se você estiver dentro do elevador e ele começar a dar aqueles solavancos mostrando que algo está errado, prontamente se sente, abrace suas pernas para você não ficar em pé. Se você ficar em pé, a queda livre muito violenta pode te causar ferimentos mais graves. É uma forma de você conseguir se proteger. E você que está aí no seu condomínio residencial, condomínio empresarial também, convoque o síndico, o administrador, para saber como é que está a revisão do equipamento, que é fundamental. São seguranças de vidas que estão em jogo aí. E Maíra Portela tem mais informações, ela está aqui posicionada para conversar com a gente mais uma vez no Hospital Geral do Estado, para onde foram levadas 2 dessas 5 vítimas. Maíra, com você. Exato, Esmetac. A Shirley Gonçalves Coelho, de 34 anos, nessa que a gente viu na reportagem, que foi a paciente mais grave, porque ficou por baixo, né, de todas as outras vítimas, ela continua internada aqui no Hospital Geral do Estado. Já o Danilo Oliveira Carvalho, de 21 anos, ele teve alta pela manhã. As outras 3 vítimas, né, 3 homens, um foi levado para o Hospital do Subúrbio. Nossa produção entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, mas não obteve informações sobre o quadro clínico desta vítima.
vítima, né, deste rapaz. Outro homem foi levado para um hospital particular aqui de Salvador, que também não informa o estado de saúde. E a terceira e última vítima, né, para completar 5, né, dessas vítimas desse caso, desse elevador, um homem também que foi levado para uma unidade de saúde que não foi divulgada, não foi informada, portanto também não sabemos o estado de saúde desta vítima. O que sabemos aqui do Hospital Geral do Estado, aqui 2 vítimas foram trazidas para cá. A Shirley, considerada, né, pelos bombeiros como uma vítima provavelmente mais grave por ter ficado por baixo, né, de todas as outras pessoas que estavam dentro deste elevador que despencou do 7º e último andar deste prédio empresarial aí que fica na Avenida ACM, ela continua internada aqui no Hospital Geral do Estado, sendo aí observada pelos médicos, e o Danilo, ele teve alta hoje pela manhã, Smetak. Ok, Maíra Portela. Quero chamar aqui notícia ao vivo. Maíra já atualizou aí o estado de saúde das vítimas desse elevador que caiu do 7º e último andar desse prédio empresarial. Quero trocar de tela, tirar a Maíra, colocar Marcelo Castro, porque ele tem informação de 40 estudantes, professores, que foram assaltados durante um passeio escolar no Parque São Bartolomeu. A gente sabe que a segurança ou a insegurança do Parque São Bartolomeu já é um problema antigo e agora 40 vítimas, todo mundo terminou esse passeio na delegacia prestando queixa, Marcelo? Exatamente, Smetak, voltamos a falar ao vivo, estamos na 29ª Delegacia Territorial Itacaranha, subúrbio da capital. Olha só, 41 alunos, mais 3 professores da Escola Estadual Professor Paulo dos Anjos, que fica no bairro da Paz. Estavam fazendo uma excursão no Parque São Bartolomeu, que fica aqui no subúrbio da capital, né? A professora de História estava passando mais informações, passando um pouco da história da nossa cidade a esses alunos. De repente, os estudantes foram cercados por 4 bandidos armados, segundo informações das vítimas. 3 estavam com revólveres calibre 38, cercaram os estudantes, levaram mais de 20 celulares. Foram momentos de muito pânico, de muito terror. Depois, esses bandidos entraram no matagal, no parque, né? É uma área de vegetação, e conseguiram fugir. Nós estamos aqui com alguns alunos, olha só, todos, por favor, de costas, sem aparecer. São adolescentes, são jovens da Escola Estadual Mestre Paulo dos Anjos, que fica no bairro da Paz. Mas eu vou conversar com a professora de História. Professora, a senhora estava passando um pouco mais da nossa cultura para esses jovens estudantes. De repente, vocês foram cercados. A princípio, 4 bandidos armados. Professora, boa tarde. Infelizmente, né? Infelizmente, procuramos sair da sala de aula para fazer uma aula de campo, mostrar a importância da história de Salvador, a importância do Parque São Bartolomeu, do Quilombo do Urubu, né? Mostrar para os nossos alunos. E fomos cercados, levaram minha bolsa com todos os meus documentos, celular, tudo, inclusive as notas dos meus alunos, né? Os alunos ficaram muito assustados, saíram correndo. Para manter a tranquilidade levou um pouquinho de tempo. É triste não poder sair do ambiente de sala de aula para fazer uma aula pública. É muito triste isso. Seria uma aula diferente, né? Essa ideia da senhora de mostrar aos estudantes um pouco da nossa cultura do Parque São Bartolomeu, né, que é muito conhecido aqui no subúrbio, famoso aqui na nossa cidade. De repente, esses bandidos cercaram os estudantes, são 41 estudantes, mais 3 professores, incluindo a senhora. Exatamente. Triste, é triste, estou muito triste. Ainda nervosa? Estou nervosa ainda. Perder tudo, você chegar para dar uma aula de campo, você querer sair da sala de aula, né? Você querer explorar a sua cidade e não poder, é realmente bem limitador. E os bandidos ameaçaram atirar em vocês? Estavam armados? Conta pra gente como é que foi. Cercaram o ônibus? Não, foi dentro do parque, não cercaram o ônibus. Nós tivemos uma explanação antes de sairmos para a trilha e quando estávamos iniciando a trilha, fomos cercados e os meninos, inclusive eu estava bem, fomos assaltados. Mas foi dentro do parque, não foi dentro do ônibus, foi dentro do parque, né, quando estávamos iniciando, né, a aula. Né? Certo. Olha só, essa área, viu, Smetak, é de responsabilidade da 14ª Companhia Independente, Major Ribeiro Paz. Queremos saber o que é que está acontecendo, Major, na sua área. Estivemos hoje pela manhã no Lobato, né? Comerciantes,
moradores assaltados no Lobato. Agora, esse assalto, 41 estudantes na área do senhor da 14ª Companhia. A população está pedindo socorro. Socorro à Secretaria de Segurança Pública, Major. Olha só, a Polícia Militar foi acionada, gente. Vocês ligaram para a polícia. Alguém apareceu lá? Apareceu, sim. Demorou um pouquinho, mas aparecendo, foram fazer as buscas no local e nós viemos em direção à delegacia. Infelizmente, né, os bandidos fugiram. Fugiram. Olha só, o desespero, viu, Smetak, desses alunos, desses adolescentes. Isso aconteceu dentro do Parque São Bartolomeu, a nossa equipe em primeira mão, ao vivo agora na Record TV Itapuã, no Balanço Geral. 41 estudantes. Alguns estão aqui ainda na recepção, no plantão da delegacia, prestando boletim de ocorrência, né? Mais de 20 celulares roubados pelos bandidos. Eu queria conversar com o estudante sem mostrar o rosto, só para falar um pouco dessa violência. Foram momentos de muito pânico. Alguém para falar, por favor, meu amigo? Para falar sem você aparecer, por favor. Momentos de muito pânico, de muito terror. Os bandidos depois conseguiram fugir, entrando naquela mata do Parque São Bartolomeu. A senhora, boa tarde, tudo bem? Você tem quantos anos? 18. 18 anos, pronto, já é maior de idade. Conta pra gente como é que foi. A gente saiu do colégio para ir para o parque com a professora. E aí a gente entrou na sala, teve uma palestra, ele explicou tudo. Aí quando a gente saiu, foi um grupo na frente, foi do primeiro ano, do terceiro foi atrás, a gente estava conversando. Aí desceu 2 homens, uma arma, e botou na cabeça da menina e disse que não era para ninguém correr, só que eu estava atrás mais um grupo e eu botei a mão no ombro e voltei correndo. Aí eu parei, professora, corre. Ela, o que foi? Eu falei, professora, não solta, ela não corre ninguém. Eu falei, professora, eu vou correr. Aí tinha uma das meninas que é da minha sala, que estava comigo, ela correu e ela escorregou e bateu a cabeça e desmaiou. Tem uma colega de vocês que está na UPA, Unidade de Pronto Atendimento aqui do subúrbio. Qual é a situação dela, professora? Qual é a situação dela, estado de saúde? Ela está na UPA aguardando atendimento, né? Ela está na UPA de Pirajá aguardando atendimento. Na hora do assalto, eles assustados fugiram, não consegui controlar a turma na sua totalidade, então ela caiu, bateu a cabeça e foi socorrida. Mas o estado de saúde? Tá bem, graças a Deus. Só está esperando mesmo terminar alguns exames, já está medicada. Todos aqui, professora, são moradores do bairro da Paz, da comunidade. Da comunidade do bairro da Paz. Uma aula diferente. Seria uma aula diferente, uma aula de história, de cultura da nossa cidade, mas infelizmente os bandidos tocaram terror, Smetak. Vamos falar mais uma vez, a 14ª Companhia Independente precisa fazer uma operação nessa localidade. A nossa equipe esteve mais cedo em Boa Vista do Lobato, comerciantes assaltados, moradores roubados e agora há pouco, área da 14ª Companhia Independente, 41 alunos roubados, mais 3 professores. As vítimas continuam aqui na 29ª Delegacia, que fica em Itacaranha, no subúrbio. Professores também prestando boletim de ocorrência. Professora, a senhora perdeu tudo, né? A bolsa com documentos, cartões de crédito, tudo, professora. Dinheiro, material da escola, até as provas, as notas dos alunos. Meu caderno cheio de anotações foi levado. E agora? Pedir mais policiamento, mais segurança. Com certeza. Como é que nós vamos sair da sala de aula? A proposta do governo do estado, a proposta do município é que se façam aulas diferentes. Mas para isso é necessário ter segurança. Não adianta fazer aula de campo e colocar os meninos em risco. Olha só, acabei de receber a informação do policial José Serafim, coordenador do Serviço de Inteligência. Os policiais estão fazendo uma diligência nesse momento, policiais civis, para tentar localizar esses bandidos. A princípio, de acordo com a polícia, são moradores do Parque São Bartolomeu, homens envolvidos diretamente com tráfico de drogas e também praticam assaltos aqui no subúrbio da capital. Então, Smetak, nós continuamos aqui acompanhando de perto essa situação. O ônibus está parado bem em frente à delegacia. Olha só, esse ônibus branco que vai seguir daqui a pouquinho de volta ao bairro da Paz. O motorista também foi assaltado, professora? Não. Aquele rapaz ali de camisa amarela? Não. Não, porque o assalto foi no parque, dentro do parque. O motorista estava nos esperando terminar a aula de campo para poder sair. A polícia demorou muito tempo, doutora, para chegar? Mais ou menos quanto tempo? Meia hora. 30 minutos.
né? Demorou um pouquinho, 30 minutos para chegar. E os meninos, quando eu estava chamando a polícia, alguns alunos disseram que eles retornaram, né? Eles retornaram, eles assaltaram, consegui concentrar, orientar os meninos e aí eles retornaram. Professora, socorro, eles retornaram. Consegui juntar o grupo novamente para poder trazer para a delegacia. Nós vamos conversar agora com o delegado da 29ª Delegacia, doutor Marcelo Lins. Está acompanhando de perto essa situação, delegado. Boa tarde. Já conseguiu ouvir alguns alunos, professores, doutor? Eu vou marcar aqui com a professora Bianca para retornar à delegacia, que eles vão ter que retornar com os alunos, para que ela seja ouvida por mim e me passar mais detalhes sobre os meliantes. Mas, pelas informações de características, nós já temos mais ou menos uma noção de quem seja. E nós vamos, com certeza, elucidar, vamos conseguir prender esse pessoal. Muita ousadia, doutor, desses bandidos em plena luz do dia. Seria uma aula diferente, mas, infelizmente, 4 homens armados com revólveres, segundo informações aqui dos estudantes. Sim, realmente, infelizmente... essas crianças estavam buscando um passeio, se divertir, e foram surpreendidas com os 4 meliantes armados de pistola. Mas nós vamos intensificar agora, mais do que nunca, o apoio a todas elas, solicitar também o apoio da companhia da Polícia Militar, que trabalhamos juntos com a 14ª, e vamos intensificar o apoio aos alunos e ao parque, né? Para quem aproveita o parque para passear, e vamos estar próximos. E não tem dúvida, nós vamos elucidar e capturar todos esses indivíduos. Provavelmente, o delegado, são homens envolvidos em vários crimes, também com tráfico de drogas naquela região? Sim, não tenha dúvida, são contumazes nos seus delitos e nós estamos presentes, estamos conseguindo até na parte do Parque São Bartolomeu, fazendo sempre umas investidas e tem tido êxito. Nós vamos continuar com o nosso trabalho em conjunto com a PM e vamos conseguir, pelo menos, minimizar a situação. É a informação também que acaba de chegar, viu, Smetak? Além dos estudantes, além dos professores, os funcionários do parque também foram assaltados. Quantos funcionários? 2 funcionários também foram assaltados. Então, totalizando aí 41 alunos, mais 3 professores, 44, 46 pessoas assaltadas agora há pouco aqui no subúrbio da capital. Mais de 20 celulares roubados, bolsas, carteiras, dinheiro. E são pessoas humildes, né, delegado? Pessoas que moram no bairro da Paz, na comunidade, pessoas humildes. Infelizmente, esses bandidos fizeram isso. Infelizmente. O nosso trabalho está sendo feito no intuito de minimizar a situação, mas é necessário que haja mais ainda o apoio nosso e solicitar até a reunião com o comando da PM para que a gente possa trabalhar em cima disso, fazendo um projeto com mais intensificação em relação a esses fatos que andam acontecendo quase que diários. Mas nós estamos fazendo nosso trabalho, tendo sucesso, mas é um trabalho que continua, ele persiste, um trabalho que nós temos que, nosso dia a dia, dar resposta. Obrigado pelas informações, delegado Marcelo Lins, que trabalha aqui na 29ª Delegacia, ao lado do doutor Luiz Costa Ferreira. Então, Smetak, continuamos aqui ao vivo, acompanhando de perto toda a movimentação. 41 alunos assaltados, mais 3 professores e 2 funcionários do Parque São Bartolomeu. Obrigado, doutor, pelas informações. A equipe do Serviço de Inteligência já está na rua para tentar localizar e prender esses bandidos. A princípio, 4 assaltantes estavam armados. Depois do crime, invadiram aquela mata do Parque São Bartolomeu. Fica muito difícil localizar esses bandidos porque é uma vegetação, uma área muito extensa, né, aqui na nossa querida cidade, no nosso subúrbio de Salvador. Smetak, estamos aqui com mais alunos. Alguém quer falar sem aparecer, sem mostrar o rosto, para falar um pouco dessa violência, como é que foi? Por favor, meu amigo, vem cá para falar com a gente. Ele quer falar, Smetak. Você tem quantos anos? Tenho 18. 18 anos. Conta pra gente, os bandidos levaram o seu celular? Não, mas levou de uma colega minha. Você estava sem aparelho na hora? Não, na hora eu tive um intuito de empurrar a menina para ela proteger meu celular. Escondeu o aparelho? Aham. Mas só que foi uma cena muito estranha. Do nada a gente estava indo para a cachoeira, eles vêm correndo armados. A gente achou até que era uma brincadeira, mas... Parecia cena de filme. Parecia cena de filme, Aí eles cercou a gente, alguns alunos correram, se protegeram e outros se encolheram e entregaram o celular. Foi só Foi a maior correria, gritaria, corre-corre. Nervosismo, os alunos... A gente tentando se esconder, não sabia o que fazer, se ia para dentro do ônibus, ficava dentro da cantina, não sabia mesmo.
4 bandidos. 4 bandidos. 3 armados. 3 armados, um de capu até. A gente ficou meio terrorizado com isso. Chegaram a dar tiro ou não? Não, mas ameaçaram a dar tiro. Começaram a matar vocês? É, ameaçaram. Se não entregar os celulares, ia atirar. Depois entraram naquela mata? Foi, correu. A gente só teve o intuito de puxar os nossos amigos e ir para dentro da cantina. Obrigado pelas informações. A professora está aqui angustiada, coitada, né? Desesperada. Ela teve o material perdido, viu, Smetak? A bolsa com documentos, cartões de crédito, material dos alunos da escola estadual. Nós estamos aqui à sua disposição, Smetak. É chocante mesmo, viu, Marcelo Castro, em cima aí desse registro, a gente acompanhando imagens do Parque São Bartolomeu. Como o próprio Marcelo disse, é um parque imenso, começa ali em Pirajá, vai até a Enseada do Cabrito, mais ou menos, são 4 hectares. Então é muita área verde, é um dos poucos pontos onde há remanescência de Mata Atlântica na nossa cidade. Foi aí no Parque São Bartolomeu que houve parte da luta pela independência do Brasil na Bahia. Em 1823, é um patrimônio histórico, um patrimônio da natureza também riquíssimo, com esse problema antigo da falta de segurança e tudo marginal da área. Você vê o que 4 bandidos fizeram com mais de 40 alunos e professores. Renderam todo mundo, a menina que conversou com a gente agora chorando, se tremendo toda. Não tem nem tranquilidade para conseguir conduzir uma aula de campo, professor. Terminar dessa forma na delegacia. Imagine como é que não está a cabeça dos pais desses alunos. Preocupadíssimos. A menina que foi socorrida para o hospital porque na hora da correria bateu com a cabeça no chão. Tá complicado demais. Vamos contar com a polícia, né? A gente só tem a polícia mesmo para contar na hora desse aperto. Para ver se dias melhores virão e se a justiça será feita aí, se esses bandidos serão encontrados e tirar esses bandidos de circulação com urgência. É injusto que um parque belíssimo como esse não possa ser visitado. Por quê? Porque tem bandido fazendo vítima aí dentro. Daqui a pouco a gente segue, viu, com notícia ao vivo aqui no Balanço Geral, mas antes se ligue que tem recado importante. Olá, boa tarde. Olha, dor de garganta, irritação ou rouquidão, você precisa de pastilhas Valda. Ela tem eficácia comprovada e graças à sua ação antisséptica e bactericida, o alívio é imediato no combate à inflamação, dor de garganta, irritação e rouquidão. E olha, além de cuidar da saúde bucal, ela também tem o sabor refrescante e mantém o hálito puro por muito mais tempo. Olha só. Pastilhas Valda, sua garganta vai tratar. Irritação na garganta e rouquidão? Pastilhas Valda é a solução. Pastilhas Valda, você vai se apaixonar. A tradição das pastilhas Valda está presente em vários países do mundo. Ela vem nas versões Classic, que é essa aqui, e Diet. Os benefícios são os mesmos. A diferença é que na versão Diet ela não contém açúcar, podendo ser utilizada também por diabéticos. Então já sabem, para combater a dor de garganta, irritação e rouquidão, pastilhas Valda é a solução. Disponível a preços promocionais nas drogarias Globo. Valeu! Vamos voltar a falar agora sobre a tentativa de assalto que terminou com uma dentista morta no IAPI aqui na capital. A vítima tinha acabado de deixar o serviço quando foi abordada por bandidos armados. A dentista Rita de Cássia Guedes não resistiu depois de levar um tiro no peito durante uma tentativa de assalto. O local onde tudo aconteceu era parte do trajeto feito todos os dias pela vítima, que era funcionária do Hospital Ana Nery. Após um dia de trabalho, a dentista deixou o hospital. Ela seguia para a Avenida San Martín, mas antes passou aqui por esta rua, que fica na Rocinha do IAPI. Ao chegar neste trecho, segundo testemunhas, ela teve que reduzir o veículo para passar o quebra-mola. Foi no momento que ela foi abordada pelo criminoso, que estava armado. Queria levar o carro dela. A dentista teria resistido. Insatisfeito, o criminoso fez um disparo certeiro que atingiu o peito da dentista. Já ferida e sem o controle do veículo, o carro bateu aqui neste poste. E em seguida, o criminoso fugiu pela Avenida San Martín, onde um outro carro já o aguardava. A base do poste ficou danificada. No local do crime, há muitas empresas. Por conta do fim do expediente, muita gente circulava pela rua. Jurandir viu o momento que o bandido atirou na vítima. Pá! Um tiro. Um tiro só. E acertou ela? No peito. Rita ficou ferida dentro do carro e foi levada por policiais militares até um hospital da região. Mas já era tarde. O veículo ficou no local e, segundo testemunhas, nada da dentista foi levado.
Mesmo assim, para a polícia, o crime é considerado latrocínio, já que houve a vontade de roubar e a consequência da morte. Casos de latrocínio têm se tornado comuns em Salvador. Em maio deste ano, um homem foi morto dentro do apartamento onde morava, no bairro da Graça, depois que 2 homens invadiram o imóvel e roubaram dinheiro e objetos pessoais da vítima. Dias depois, um mototaxista foi assassinado durante o expediente, em uma tentativa de assalto no bairro de São Caetano. O crime foi em plena luz do dia e chocou quem passava pelo local. Tem que acabar com essa violência porque eu também tenho um filho e eu não desejo isso para nenhum inimigo meu. E Henrique Terra tem outras informações sobre esse crime bárbaro. Henrique, cadê você? Pois não, Smetak, voltamos a falar sobre este caso que chocou a todos. Ontem, essa pessoa que estava saindo do trabalho, a Rita de Cássia Guedes, uma dentista conceituada lá do Hospital Ana Nery, foi vítima da violência urbana. Os homens tentaram levar o carro dela, bandidos que infelizmente acabaram atirando contra ela e ela não resistiu. O corpo segue aqui no Instituto Médico Legal, Nina Rodrigues, e uma informação importante. O corpo permanece aqui porque o sepultamento teve que ser adiado. O desejo da Rita de Cássia era ser cremada, ela já tinha manifestado isso para os familiares ainda em vida, mas como foi vítima de uma morte violenta, de um crime, o corpo não pode ser cremado e não havia horário para fazer o sepultamento hoje. Portanto, o corpo permanece aqui no IML e a família espera enterrar e fazer as despedidas da Rita de Cássia amanhã. No entanto, ainda não tem um horário definido para essa cerimônia de velório e posteriormente o sepultamento da dentista Rita de Cássia Guedes, de 59 anos, que foi vítima desta ação criminosa. A gente aproveita até para fazer uma consideração em relação à cremação quando se trata de vítimas de morte violenta. Há toda uma legislação que protege em relação à cremação de uma pessoa. Mesmo que elas manifeste o desejo, há que uma pessoa, um parente de primeiro grau, faça a autorização. Neste caso de morte violenta, não basta somente a autorização de um familiar. É preciso seguir alguns requisitos. Afinal de contas, por ter sido vítima de uma morte violenta, o caso segue sendo investigado. Muitas vezes, o inquérito demora 30 dias, que é o prazo normal, mas pode se alongar até 90 dias. E muitas vezes, durante o julgamento deste crime, pode-se solicitar exames de DNA e até mesmo a exumação do corpo. Por isso, vítimas de acidente de trânsito, acidente de uma forma geral, envenenamento e assassinato nunca podem ser cremadas aqui no Brasil. Há algumas exceções que a gente vai citar aqui agora. É preciso ter um atestado médico assinado por um médico legista, no caso aqui, um médico do Departamento de Polícia Técnica, uma autorização judicial, um laudo do IML, um boletim de ocorrência e, por último, a declaração de um delegado não se opondo à cremação, isso em caso de morte violenta. Como os familiares da Rita de Cássia não conseguiram todos esses documentos, vão preferir fazer o sepultamento, entendendo que seria uma burocracia muito grande e provavelmente, mesmo conseguindo atingir esses requisitos, não conseguiria a autorização porque o caso ainda está preliminarmente sendo investigado. Isso aconteceu muito recente, afinal de contas esse crime foi no final da tarde de ontem e provavelmente não conseguiriam preencher esses requisitos ainda hoje para fazer a cremação que estava marcada, que chegou a ser marcada para as 4h30 da tarde. Os próprios familiares desconheciam dessas questões legais, dessas questões que a legislação prevê antes de se cremar uma pessoa aqui no país. Diante desta informação, eles aceitaram fazer o sepultamento, a maneira mais tradicional de se despedir de uma pessoa aqui no Brasil, e esse enterro foi remarcado para amanhã, foi adiado para amanhã, mas ainda não há um horário preciso. Jéssica, é com você. Tá certo, Henrique Terra, e daqui a pouco a gente vai falar sobre um golpe, viu, que está sendo praticado. Golpe sendo aplicado através do WhatsApp, viu? Fique atento, você que usa muito aplicativo. Mas antes tem recado.
Oi, olha, a falta de cálcio no organismo é a principal causa da osteoporose, aquela doença silenciosa que enfraquece os ossos e pode causar graves fraturas. Por isso você não pode tomar um cálcio qualquer não, você precisa de Calcitran. Olha esse recado. Mulher é guerreira, é rápida sempre que precisa, é potente em tudo que faz, é completa. Por isso que eu preciso de uma reposição de cálcio completa com Calcitran MDK. Calcitran MDK, o cálcio completo como você. Tá vendo só, minha gente? Com apenas um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e também de vitamina D. E olha, para uma reposição de cálcio ainda mais rápida e completa, te recomendo o Calcitran MDK. Ele é um cálcio completo, isso porque tem magnésio e vitaminas D3 e K2, que auxiliam na rápida absorção do cálcio pelos ossos. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil. E ao chegar à farmácia, não aceite outro, hein? Procure o líder de mercado, exija Calcitran. Calcitran, o cálcio completo, como você. Valeu! Uma mulher foi vítima de um golpe e ela teve o telefone clonado. Como é que os bandidos agiam? O golpista entrou em contato com os números da agenda da vítima, pedindo dinheiro emprestado. E algumas pessoas chegaram a depositar. Vamos ver. Priscila queria apenas vender um telefone celular, mas acabou caindo em um golpe. Ela conta que fez um anúncio em um site de vendas e em seguida recebeu uma mensagem para confirmar um código, sem saber que, na verdade, estava enviando a senha do aplicativo de mensagens que foi clonado. Segundo ela, o suspeito começou a solicitar dinheiro a todos os contatos da agenda. Nesta conversa, o golpista chega a pedir R$ 956 a uma amiga de Priscila, que desconfiou. Minha amiga me ligou perguntando se eu realmente estava precisando pagar uma conta e por que eu estava passando a conta de uma outra pessoa. O que estava acontecendo com a minha conta? Porque a pessoa alegava que a minha conta estava com bloqueio, por isso que ela não estava conseguindo efetuar o pagamento e que no outro dia eu iria no banco e iria transferir o dinheiro de volta para ela. O homem ainda tentou extorquir Priscila, pedindo dinheiro para devolver o número, mas ela recusou a proposta. A vítima é maquiadora e usava o número há 10 anos. Tinha mais de 400 contatos de clientes na agenda. Perdeu tudo após o golpe. Há mais de 10 anos eu tenho essa linha e acabei me prejudicando porque eu fui bloqueada, banida devido a este golpe. As pessoas acabaram denunciando, né, pelo que estava acontecendo e eles entenderam que eu estava tendo uma ação errada e eu não posso mais ter o número de volta. Assustada, ela procurou a delegacia de Periperi, no subúrbio de Salvador, para registrar um boletim de ocorrência, mas ficou surpresa com o que ouviu na unidade policial. Tudo isso aconteceu na quarta-feira passada. Priscila fez o anúncio na internet por volta das 3 da tarde. 30 minutos depois, acabou vítima do golpe. Depois de resolver toda a situação com as amigas, de explicar o que estava acontecendo, ela veio na delegacia. E chegando aqui, o que é que o escrevente, o atendente ali da recepção disse para você, Priscila? Ele me disse que não tinha acontecido nenhum crime e que eu não tinha que registrar nenhuma queixa. Aí eu questionei se as pessoas transferiram o dinheiro, eu transferisse o dinheiro, ele ainda está usando a minha conta. Aí ele fez assim, quem vai transferir? Se transferiu porque quis. Você foi obrigado a transferir, alguém foi obrigado? Não foi, não tem crime nenhum, não tem ninguém para prender. Você não sabe quem está do outro lado. Eu falei, mas ele passou um CPF, passou as contas para o dinheiro ser transferido. Aí ele, vou aqui ver. É de São Paulo, menina. A gente não tem como ir lá para São Paulo prender ninguém. Não precisa registrar queixa. Eu falei, mas moça, eu preciso recuperar a minha conta. Ele disse, mas não tem como registrar queixa aqui que não registra. Como é que você se sentiu com essa maneira que você foi atendida? Eu me senti muito mal, porque eu vim buscar um refúgio, né? Algo até que me cobrisse se alguém tivesse sido prejudicado nisso, ou que cobrisse a pessoa também para tentar ter o valor de volta. E chegou aqui, eu fui recebida como se nada tivesse acontecendo. Como se não tivesse sido um crime, não tivesse acontecido crime. Realmente aconteceu um crime com a minha linha, comigo. Eu fui prejudicada. A informação passada na delegacia, infelizmente, estava errada. A Polícia Civil da Bahia conta com um grupo especial que investiga crimes eletrônicos. Ciente do equívoco, pedimos que a maquiadora retornasse à delegacia e fizesse mais uma tentativa. Priscila voltou 20 minutos depois com uma resposta bem diferente. Agora não foi a mesma pessoa, já foi outro policial e ele pediu para que eu registrasse a queixa, disse que sim, que eu podia registrar e foi registrado o boletim de ocorrência. E agora tentar recuperar meu número, né? Juntamente com a operadora. Serviu de aprendizado?
Muito, muito mesmo. E nós temos que ficar atentos, porque eu tinha visto a reportagem na semana, na segunda-feira eu tinha visto a reportagem, mas a gente nunca espera que vai passar por isso, né? E eu passei, e foi terrível. Então serviu como aprendizado. Agora, João Calil, como é que um profissional passa uma informação errada como essa diante de uma situação tão crítica, de um crime virtual que é sério, está acontecendo no Brasil inteiro? Eu tenho um amigo meu que foi vítima disso, inclusive um amigo dele chegou a transferir R$ 1.500. E aí, quem é que vai dar parte desse dinheiro que foi depositado? Ninguém. Essa informação de que, pelo fato do crime ter sido de outro estado, que não tem nenhuma competência com a delegacia da Bahia, a polícia faz tantas operações articuladas. É verdade, tem nada a ver. Na verdade, é um fato isolado que aconteceu com um agente da Polícia Civil por desinformação. Acredito que tenha sido por desinformação, mas a partir de agora ele vai se informar melhor com os seus superiores para entender que aí foi cometido um crime, né, aonde foi clonado, né, uma lista telefônica, onde a pessoa o golpista passou a usar essa lista telefônica dos amigos da vítima para tomar dinheiro. É crime. Em qualquer lugar do mundo, isso é crime. Mas o que fica realmente, e como ficou a lição para essa jovem, é que não se deve confiar em sites de compra e venda, não se deve passar informações importantes através de aplicativos sem ter a certeza daquilo que está fazendo. Vale também para quem está do outro lado e que possivelmente pode também cair no golpe. A partir do momento que o meu nome está numa lista telefônica e alguém manda para mim: Calil, aqui é Jéssica, eu estou precisando de R$900. Eu tenho que ter no mínimo, né, o sentimento de desconfiança. Tá bom, vou ligar para... Faz assim, tô ligando para você agora. Que aí a gente sabe se vai ser golpe ou não, antes de fazer qualquer tipo de movimentação bancária tentando ajudar o amigo do outro lado, que muitas vezes não é o amigo, mas é o golpista. Smetak. Tomar todo o cuidado, exatamente, Calil, e não se conformar com a primeira resposta que você receber na delegacia, né? Por mais que digam que não vai dar em nada, se o próprio funcionário que está na delegacia não acredita no serviço que presta, somos nós, cidadãos, que vamos acreditar. Então, são funcionários concursados que estão ali na frente, prestando um serviço para a população e não podem prestar um desserviço, não. Isso é muito sério, que tudo isso seja apurado, que ela possa seguir adiante com a denúncia. A gente tem certeza que não é a orientação da Polícia Civil esse tipo de resposta. E vamos torcer, claro, também para que a investigação prossiga e que essa quadrilha envolvida nesse golpe seja encontrada e desarticulada. Assaltos frequentes e a qualquer hora do dia. Essa é a rotina do bairro Pernambués aqui em Salvador. Os moradores vivem com medo por lá. O medo de quem mora em Pernambués é tão grande que as pessoas que participaram desta reportagem fizeram um pedido: não serem identificadas. Elas contaram que os assaltos no bairro têm sido constantes. A vida da gente fica vulnerável, a gente tem medo de sair, a gente não pode sair com celular, não pode sair com nada, porque eles param e botam a arma e tomam os nossos pertences. Os moradores e comerciantes são alvos dos criminosos a qualquer hora do dia, como esta proprietária de um salão de beleza. Chegou um carro preto no momento que eu estava fechando. Quando eu vi aquele carro preto, fumê, eu já imaginei que não era carro de cliente. Me preparei. No que eu virei para sair um cara armado, automaticamente ele já acionou o assalto. Quando eu fui revidar, dizer ele o que estava acontecendo, se ele queria levar as coisas, ele levasse, mas de boa, já veio o outro em cima de mim e levou minhas coisas. Os assaltos têm se tornado uma rotina no bairro de Pernambués, principalmente aqui na rua Numa Pompilho. Os moradores denunciam uma ação de bandidos que estão agindo em um carro preto. A ação criminosa dura poucos segundos. Eles chegam, anunciam o assalto e fogem em seguida. São várias as opções de fuga. As principais, por aqui, que dá acesso ao Cabula, e no sentido contrário, que sai na Avenida ACM, fora as ruas transversais.
O detalhe importante é que logo ao lado do Colégio Cléber Pacheco, aqui tem um módulo policial, só que está desativado. Com isso, as pessoas se sentem ainda mais desprotegidas. Este porteiro já presenciou muitos assaltos e também já socorreu muitas vítimas em pânico. 24 horas assalto aqui, meu amigo. Aqui tá demais. Eu trabalho porteiro no prédio aqui, meu irmão, não vou mentir não. As meninas chegam na faculdade e não tem paz, tem que sair correndo, coitada, aqui. Aqui, o assalto aqui, ninguém pode mais sair para trabalhar de manhã cedo, 6 horas da manhã. Ninguém pode chegar aqui de noite, 10 da noite, que as meninas que chegam na faculdade, os motoqueiros assaltam. Outra ação criminosa aconteceu aqui na rua Ciridão Durval. A moradora não aceitou gravar entrevista, mas contou para a nossa equipe de reportagem que teve a casa invadida por bandidos, às 6 horas da manhã. Os criminosos levaram, além do veículo dela, uma televisão e um celular. Até hoje o veículo não foi encontrado. Na semana passada, nesta mesma rua em Pernambués, um ladrão entrou em um condomínio de madrugada e furtou uma bicicleta. As câmeras de segurança do prédio flagraram a ação do bandido. Ele anda pelo estacionamento como se fosse um morador e não tem medo de ser visto. O criminoso sai pelo portão da frente e vai embora. Rua Numa Pompílio Bittencourt, que a gente mostrou aí na reportagem. Famoso Jardim Brasília. Tá nas bandas de nosso Emerson Nunes, aí nosso editor do Bahia no Ar. E a resposta da polícia, hein, Calil, a respeito desses casos? A polícia informou, Smetak, que o policiamento na área é realizado pela primeira companhia independente. Além das rondas a pé, equipes em viaturas e motocicletas. As guarnições também contam com o apoio de policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional, da Operação Gêmeos, do Esquadrão de Motociclistas Águia e também da Operação Apolo. A polícia pede ainda que, ao perceber qualquer ação suspeita, a população denuncie pelo 190 ou pelo Disque Denúncia. Por que a polícia faz essa pontuação aqui de informar sempre que houver uma violência, um assalto ao 190? Porque em alguns casos a polícia não tem os dados porque a vítima acaba desistindo de dar queixa. Então é sempre importante, houve o assalto, houve a violência, entre em contato imediatamente com a polícia.